A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Tudo bem com você? Estamos nós aqui neste sábado para mais um vídeo do canal Inspire-se. E como eu sempre gosto de deixar explicado para aqueles que ainda não viram, não conhecem o canal, Inspire-se porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? E hoje eu quero começar este vídeo de uma forma diferente. Eu quero começar este vídeo com uma oração. Porque se Jesus, através do testamento, nos deixa claro lá que a oração de um justo, ela faz muito dos seus efeitos, eu quero estar orando neste momento para todos aqueles que estiverem vendo este vídeo, esse devocional. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, meu Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, obrigado porque eu tenho certeza absoluta que neste dia e neste momento, na gravação deste vídeo, as pessoas que puderem ser alcançadas por essa oração terão, Senhor, a visão da graça, estarão com as vendas sendo tiradas de seus olhos mediante a ministração das mentiras que nos levam a uma escravidão. Eu te peço, Espírito Santo, que venha a abençoar cada um dos irmãos, seja tirada toda a lupa da teologia daqueles que verdadeiramente querem encontrar um caminho que leve para uma verdade de vida com Jesus, no fé e crer que move todas as coisas. Jesus, muito obrigado por seu sacrifício em morte de cruz, porque foi através do Senhor Jesus que nós verdadeiramente vivemos hoje a esperança de uma vida que não tem prazo, mas que é uma vida eterna ao seu lado, Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Dá esta visão da graça a todos os meus irmãos e irmãs e mostra no testamento a verdade daquilo que muitos precisam saber, Pai. Obrigado pela vida de cada um, Jesus. Te agradeço. Amém. Amém? Então que Deus abençoe a todos, né? O propósito dessa oração é para que todos sejam abençoados com a graça de Jesus Cristo, com o amor que Jesus manifestou em tudo que fez por nós e naquilo que até hoje a mensagem da cruz nos deixa como a visão mais clara e perfeita do amor que Deus o Pai nos deu através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? E hoje eu quero falar de um assunto, porque é um assunto que eu quero, através dele, chamar a atenção sobre um aspecto muito importante que eu vivo pregando e falando para muitas pessoas. O texto que eu vou ler hoje está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 22. Mas antes de ler o versículo, eu quero explicar para vocês o seguinte. Deus, o Pai, em nenhum momento, Ele divide a humanidade, em nenhum momento Ele separa grupos e não separa nós em religiões. E hoje nós vemos que existem os católicos, que existem os cristãos evangélicos protestantes, que existem aqueles que são os espíritas, existem os muçulmanos, existem, enfim, todo o tipo de nome que você possa imaginar. E existe uma guerra entre esses grupos religiosos em relação ao poder. Quem tem mais poder? Quem tem mais membros? Quem fala mais alto? Quem fala mais claramente? Quem é melhor que um? Quem é melhor que outro? E eu posso dizer para vocês, de uma forma bem franca, se nós pegarmos o testamento de Jesus Cristo, e mesmo quando nós vamos lá na Antiga Aliança, nós percebemos que o próprio ser humano, o homem, ele começou a criar imagens, a criar deuses, a criar nomes para os seus próprios benefícios,
para o seu próprio eu sei mais do que você, eu sou mais sábio do que você, eu falo mais com Deus do que você, eu sou mais isso ou aquilo porque eu tenho a minha religião e a sua religião está errada. Gente, nós temos que sair dessa redoma de religião, aonde cada redoma exposta tem um grupo de pessoas lá dentro que guerreiam entre si para colocar em evidência aquilo que elas acham, aquilo que é o viver dentro daquela religião. E a religiosidade, ela mata de tal forma que até o ego das pessoas que fazem parte de uma religião ou de outra chegam tão nas alturas que uma religião acha que vai ter a salvação e que a outra não terá salvação. Espera aí. E quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, o Testamento, a verdade, nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outro, Jesus disse: Ide, pregai o evangelho a todos os povos e a todas as nações. Outro, Jesus disse: Amai ao seu próximo como eu vos amei. E pegando o fio desse último versículo, se Jesus nos pede para amar o nosso próximo como ele nos amou, então por que existe essa guerra de o evangélico bater de frente com o católico bater de frente com o evangélico, e o católico com um, o evangélico com outras religiões? Sabemos que muitas não são religiões de Deus, são seitas. Mas o porquê de haver uma separação? Não há motivos para isso. Não há motivos. Então a primeira coisa que eu quero pedir para vocês, que vocês mudem o seu pensamento em relação às religiões. Porque não há uma religião. Há sim um Deus. Há sim um Jesus. E há sim uma mensagem da cruz para toda a humanidade. E é como eu sempre gosto de dizer aqui: Deus derramou sobre todos os homens a sua graça. E quando está escrito todos os homens, não quer dizer assim todos os cristãos evangélicos, não todos os católicos, não todos os muçulmanos, não todos os isso ou aquilo. Sobre todos os homens. E infelizmente os homens são levados por doutrinas a achar que um determinado tipo de religião é onde ele se enquadra, sendo que nós temos que nos enquadrar em quê? Em Jesus Cristo, em Deus o Pai. Essa é a minha mensagem antes de eu ler o texto, para que vocês entendam claramente que no afunilar de tudo, todos nós estaremos no mesmo lugar, estaremos indo para o mesmo Pai, ou estaremos perdendo a salvação por causa das religiões. E eu quero ler hoje Mateus 24, no versículo 22. Muito importante o que eu vou ler, amém? E diz assim, eu vou ler, Mateus 24, verso 22, que diz: E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Amém? Os dias estão abreviados. Quando nós olhamos hoje para o nosso acordar, o nosso trabalhar, o nosso chegar em casa e depois dormir, nós percebemos que o dia parece não ter mais 24 horas. De tão rápido que os dias têm passado. E é muito fácil, por exemplo, o pessoal que tem a mesma idade que eu já estou chegando esse ano, no final do ano, aos 50, que na nossa infância,
ou na nossa adolescência, ou até mesmo no começo da nossa idade adulta, naquele tempo, quando você acordava e ia trabalhar, por exemplo, o dia parecia que não tinha fim. Demorava, você olhava para o relógio, parecia que tinha passado 1 hora, tinha passado 5 minutos. E creio que todos lembram disso. Era um tempo de 24 horas que parecia que tinha 28. Agora hoje, o nosso tempo de 24 horas, que deveria ter 24, parece que tem 12. E o que é muito importante nisso é que quando nós lemos esse versículo, aqui a palavra está dizendo em princípio, aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. E então está arremetendo lá na antiga aliança. Mas ao mesmo tempo, quando fala na segunda parte, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. E sabe por quê? Porque é o tempo que nós temos agora neste momento para verdadeiramente aprender com Jesus e para que nós possamos ser salvos. É o tempo ainda que temos para encontrarmos a verdade do Evangelho, nos arrependermos e vivermos uma vida com Jesus Cristo que vai nos levar para a salvação. E por isso que antes de ler esse texto, eu falei sobre essa questão das religiões, porque ainda há tempo, não de toda a humanidade, porque nós vemos que o homem, ele briga e luta para que a sua doutrina, para que os seus ideais sejam ideais únicos, sendo que Deus é um só. Então, nesse tempo em que os dias estão abreviados, está chegando o fim. Está chegando o tempo da grande tribulação, está chegando o tempo do arrebatamento, está chegando o tempo da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ainda há tempo para que possamos ser salvos pela graça do Evangelho de Jesus Cristo. Se os dias estão abreviados, é porque nós estamos tendo tempo para podermos ser salvos, para podermos nos aprimorar e verdadeiramente entender a mensagem do Evangelho, entender a mensagem da cruz e nos voltar definitivamente, não para o glorificar a homens, não para glorificar uma igreja, não para glorificar pessoas que são famosas, mas para honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e viver para Deus o Pai. Então a maior razão de todos os motivos pela qual os dias estão sendo abreviados é para que nós possamos ser salvos. É igual a este momento da pandemia. Nós vemos que o diabo trouxe este momento para que já seja preparado o tempo da grande tribulação e da vinda do anticristo. Esse vírus literalmente saiu de um lugar aonde nós podemos entender que eis que o diabo, ele fez tudo isso para que venha uma cura e de onde vir essa cura seja instaurado um uau, esse povo nos trouxe a cura e aí ser preparado o momento da vinda do anticristo. E aí vai começar a grande tribulação. E por isso nós ainda temos tempo, não sabemos quanto, pode ser daqui 1 minuto, pode ser que eu nem termine de gravar esse vídeo, mas nós ainda temos tempo para a salvação. E se você crê nisso, comece a pensar no que eu falei no princípio desse vídeo. Se você é católico, se você é cristão evangélico, se você ainda está no espiritismo, se você ainda está tem aí no mundo islâmico, pensa. E chega de adorar falsos profetas e deuses. Amém? Então abram os seus olhos para esses dias que temos ainda. Os dias estão abreviados, mas ainda temos tempo para ser salvos. Amém? Eu agradeço a todos, peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva.
e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir. Dá um like aí. E qualquer pergunta, eu já disse e volto a dizer, qualquer pergunta, faça nos comentários que eu vou te responder de acordo com o que está na Bíblia. Nada mais que isso. Amém? Então, graça e paz a todos. Muito obrigado. Deus abençoe e até segunda-feira no próximo vídeo. Valeu.